Bom dia, meus amigos, ou boa tarde, ou boa noite para quem estiver assistindo à tarde ou à noite. Guardei esse tempinho para falar um pouquinho sobre um assunto interessante que tem acontecido. Todo mundo conhece a pregadora e cantora Vitória. Ela esteve na festa de um rapaz aí muito conhecido na mídia, não vou citar o nome, até por questão de ética, muito conhecido na mídia. E ela esteve lá, né, louvando, pregando o Evangelho. E até aí eu houve um grande burbúrio sobre ela estava errada na atitude dela, ela não deveria estar ali. Nessa parte eu discordo completamente, né, porque a Bíblia diz que os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. Então o Evangelho é exatamente para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus ou que conhecem, mas ainda não tiveram encontro com Ele. Jesus mesmo foi muito julgado por estar na casa de pecadores, por comer com pecadores, por andar com pecadores, porque se ele não comesse, não convivesse, não andasse com pecadores, ele não os ganharia para ele, não os salvaria. Então, até aí está tudo bem. Porém, uma outra questão. A outra questão, e aí eu bato muito nisso, conforme eu disse, eu sou pastor, é sobre cobrar. Porque Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. E segundo esse rapaz, né, ele falou assim, estou dando 100 mil para ela, que é cerca de, acho que 14 vezes o que ela me pediu. Então ela cobrou. Entendeu? Então não foi de graça, não foi por amor, não foi pela obra de Deus. Porque pela obra de Deus, Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. Eu sei que alguns crentes vão usar um outro texto de Paulo, né, aos Coríntios, que ele diz que digno é o trabalhador do seu salário. Só que ele não está falando quando eu vou orar na casa de alguém eu cobrar, quando eu vou pregar na casa de alguém eu cobrar, quando eu vou pregar numa praça eu cobrar. Ele está falando do obreiro no seu ofício. Por exemplo, pastor que preside em uma igreja, né, e ele tem que estar completamente ativo naquela obra, tem que atender os membros, tem que visitar os membros, tem que resolver os problemas administrativos da igreja. Tem gente que pensa que é só dirigir culto e cantar. Os problemas burocráticos, né, os problemas jurídicos, né, os problemas de Receita Federal. Então ele tem que resolver tudo isso, então ele é digno do seu salário. Não somente ele, mas a igreja que pode, ela também vai sustentar o tesoureiro, que também é responsável por toda essa parte financeira. Então, dependendo do tamanho da igreja pequena, tranquilo. Mas dependendo do tamanho da igreja, vai ter muito trabalho para resolver a questão financeira da igreja, que às vezes tem mais de uma, duas, 100, 200 filiais, e esse tesoureiro vai ter que contabilizar toda essa renda e prestar conta com todas as notas fiscais do que foi comprado, do que foi vendido para a Receita Federal. Então, ele é digno do seu salário, porque ele vai estar trabalhando. Mesma coisa o tesoureiro, o secretário, tem que resolver a papelada de todo o campo de igreja, dependendo do tamanho da igreja. Uma igreja pequena, não. A pessoa faz por amor, porque ela consegue resolver aquilo ali em poucos minutos. Mas uma igreja grande, aquilo vai ter que ser resolvido, vai tomar tempo. A pessoa vai ter que trabalhar diariamente para resolver as papeladas. Então, nesse contexto, como também um missionário, quando ele sai em missão, como é que ele vai se sustentar se ele está num local que não é dele, num local que ele não vive, um local que não é o local de seu trabalho, ou melhor, ele nem consegue trabalhar porque ele fica mudando de lugar. Então a igreja vai sustentar o missionário. Não está falando de quem vai louvar num lugar ou de quem vai cantar num lugar. Tem outras questões, líderes de departamento, quando é líder geral e tem que organizar camisas, festas para todos os departamentos, às vezes são 300 igrejas, então a pessoa tem que trabalhar diariamente, tadinho do seu salário, né? Um maestro que tem que resolver toda a música da igreja durante toda a semana, né? Passar a cifra ou a partitura para todos os músicos, ele tem que montar o repertório, é digno do seu salário. É dessas coisas que se trata, né? Então as pessoas confundem isso e começam a usar o seu ministério para ganhar dinheiro de forma equivocada. E isso eu sou totalmente contra, como Jesus foi contra. Ele disse, quando for em um lugar, não leveis bolsa, não leveis duas vestes, o que tiver na mesa, coma. Ou seja, quando eu vou pregar numa igreja, a única coisa que eu peço, e isso é de prática qualquer igreja,
meu transporte, né? Se eu for de carro, o carro de alguém, que eu não tenho carro próprio no momento, né? Então, o combustível daquela pessoa. Se eu for de Uber, o valor do Uber. Somente isso. Claro, se eu fosse para outro estado, eu ia precisar de hospedagem também. Então, isso a igreja entende perfeitamente. Agora, um valor específico, como se eu estivesse exercendo uma profissão, não concordo. Ah, mas a pessoa é cantora, ela depende disso para ganhar dinheiro. Então, ela depende de vender o trabalho dela, o CD dela, o book dela. De repente, quando fazer um show na rua, quando fazer um show que os políticos chamam muito, ela é digna do seu salário. Vai cantar na igreja, na adoração para Deus. Como é que você vai cobrar para adorar a Deus? Como é que eu vou cobrar para adorar a Deus, que enviou seu filho para morrer na cruz do Calvário por mim? Não, aí já não se cobra. Como é que eu cobro para pregar a palavra se eu fui ordenado a pregar o evangelho a toda criatura para que eles sejam salvos? Não posso fazer isso. A Bíblia não me permite fazer isso. Então a parte dela começou a errar. Segundo lugar que ela errou, é que quando você vai num lugar, você vai com a palavra de Deus. É por isso que eu até evito em alguns lugares. Não é porque eu não posso estar lá. É porque se eu fizer o meu papel, de repente eu não vou ser bem compreendido, bem aceito. Como assim? Por exemplo, você vai chegar num lugar e as pessoas estão usando droga e você é crente. Estou dando um exemplo, estou dizendo que lá ouve isso, tá? Você vai ficar calado? Eu não posso. Então, se eu sei que vai ter, estou dando um exemplo, estou dizendo que lá ouve isso, tá? Eu não vou ir. Porque se eu falar, eles não vão gostar. Então, eu prefiro não ir, porque eu não vou ir para falar o que eles querem ouvir. Porque no meu papel como cristão, eu tenho que falar o que Deus me manda falar. E a Bíblia diz, se eu disser ao ímpio que ele morrerá, e tu não o avisar, eu vou cobrar o sangue dele da tua mão. Ou seja, se eu vejo alguém se perdendo, se eu vejo alguém se destruindo, e eu não falo, aquela vida morrer sem salvação, aquele sangue será cobrado de mim, será minha culpa. Está entendendo? Então aí é o segundo ponto que ela errou. Então por que estão pegando muito nela? Alguns até estão pegando de forma errada porque ela estava lá. E aí eu discordo completamente. O problema foi ela ter cobrado. E segundo, o tipo de mensagem que ela transmitiu dá a ideia de que estava tudo bem. E não está tudo bem. Se nós estamos contrariando a palavra de Deus, porque a Bíblia nos diz que tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Eu não posso mudar as coisas em relação à palavra de Deus. É ela que tem que me mudar. Então, nessa parte, ele errou muito. Aí eu sei que foi dito que nós condenamos, que nós julgamos as pessoas, estamos condenando ela. Eu sei que tem cristãos que realmente estão condenando ela, e isso está errado. A gente não condena a pessoa, a gente condena a atitude. E a atitude a ser condenada é o fato de a gente estar cobrando para falar de Jesus, cobrando para louvar a Jesus e não falando aquilo que Deus nos ordena a falar. Infelizmente, uma perseguição está se levantando também no Brasil, como já existe em alguns países, e muitos crentes, por medo da perseguição, preferem vender a sua fé. Que nós possamos ver que tipo de evangelho estamos vivenciando. Haja vista que Jesus morreu na cruz do Calvário por pregar o evangelho. Haja vista, uma formiguinha que está incomodando aqui, haja vista que Paulo foi decapitado por pregar o evangelho. Haja vista que João foi preso na ilha de Patmos por pregar o evangelho. Mas nós queremos se safar de tudo isso, falando que as pessoas querem ouvir. Irmãos, nós não estamos aqui para ofender as pessoas. Também não entenda que eu estou dizendo isso. Você que é crente, tem aqueles crentes meio radicais. Nossa, tem que falar mesmo, que vai para o inferno, que está condenado, que... Não é isso. Eu disse tudo que a gente deve fazer é falar com amor. A gente deve orientar. Nós devemos mostrar. Nós devemos relatar os fatos. Nós devemos mostrar o caminho às pessoas. Agora entenda uma coisa. Respeitando as escolhas.
Porque Deus respeita nossas escolhas. Deus sabe que a escolha errada nos levará ao inferno, mas ainda assim Ele respeita nossas escolhas. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e me siga. Ele não disse: todos são obrigados a vir após mim. Ele disse: quem quiser. Então tem pessoas que vão fazer a escolha delas, vão seguir o caminho delas, nós não vamos concordar com as escolhas delas, mas se ela já tem ouvido falar de Jesus, ou se você falar de Jesus para ela, falar: não quero, respeite. Se a pessoa falar: não, essa é a vida que eu escolhi para mim, você pode não concordar, mas respeite, não ataque, não afronte. Jesus não ensinou esse evangelho, a Bíblia não ensina esse evangelho. Temos sido perseguidos por muitos cristãos que têm pregado o evangelho de uma forma totalmente equivocada do que a Bíblia ensina. Jesus sempre amou os pecadores. Jesus sempre falou com respeito com os pecadores. Mesmo aquele jovem rico que preferiu sua riqueza do que Jesus, a Bíblia diz que Jesus o amou muito. Jesus respeitou a escolha daquele rapaz. Então respeita. A pessoa é homo, a pessoa é bi, a pessoa é queer. E eu falei de Jesus para ela, não quis aceitar. Ela tem direitos. Ela tem livre-arbítrio. Respeite. Não estou mandando você concordar, estou falando para você respeitar. E continue amando a pessoa, não ame a prática. Não conviva num ambiente que diz respeito à sua fé. Mas não tem problema em você falar com a pessoa, ir na casa da pessoa, ter uma amizade com a pessoa. Que loucura é essa? Que evangelho louco é esse? Então, mesmo que a Vitória tenha errado em alguns pontos, agora a gente também vai odiar ela? Não, a gente vai, principalmente a liderança dela, espero que seja uma liderança séria, porque também tem muitos mercenários, pastores que só estão interessados em dinheiro. Lembrando que eu não recebo o salário da minha igreja, eu sou pastor, não recebo. Eu trabalho com reforma de imóveis, eu me sustento com o meu próprio dinheiro e eu sirvo na minha igreja por amor, como também o tesoureiro da minha igreja serve por amor, como também a secretária da minha igreja serve por amor, ou melhor, os tesoureiros, as secretárias servem por amor. Nós fazemos a obra de Deus por amor, mas entendemos que alguém que faz a obra de Deus nesse nível ministerial que eu falei aqui, ele é digno do seu salário. Mas não aqueles que vão levar a palavra de Deus, que vão louvar nas igrejas. Isso não é certo. Para de romantizar o erro. Porque naquele dia Jesus disse: muitos dirão em teu nome, expulsei demônio, curei enfermos, salvei vidas. E Jesus diz: eu lhes direi. Não vou mandar ninguém dizer, não vou mandar recado. Eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, que não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Tem muita gente praticando a iniquidade, dizendo que está praticando o evangelho. Guarda essa palavra no teu coração. Não seja violento nos seus argumentos. Não ataque as pessoas. Respeite as escolhas das pessoas. Pregue o evangelho, mas o evangelho com amor. Porque Jesus não ensinou ninguém a pregar o ódio. Ensinou a pregar o evangelho de amor. A Bíblia diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então aprenda a se amar, que de repente você nem sequer aprendeu a se amar ainda. E por isso não sabe amar as pessoas. Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde física, sua saúde mental, sua saúde espiritual. Seja abençoado em nome de Jesus.